Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje tem uma mensagem muito importante. Vamos falar um pouco sobre o Salmo 119, versículo 151. E o meu tema hoje é sobre a lei de Deus, os 10 mandamentos. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Diz assim: Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Esse texto é muito claro. Fala que Deus está perto, e de fato Ele está perto de mim, está perto de você, está perto de cada um de nós. Essa é uma verdade, mas a segunda parte do verso também é uma verdade. E diz assim: e todos os teus mandamentos são verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia Sagrada inteira é a verdade. A Bíblia Sagrada inteira é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada inteira foi inspirada pelo Espírito Santo e por isso nós a temos exatamente como a carta de Deus para o ser humano. É como se fosse a boca de Deus falando conosco. Mas atenção, Deus não escreveu a Bíblia. Ele mesmo não escreveu. Ele usou pessoas para escreverem. Pessoas como nós. Pessoas mais consagradas, obviamente, muito mais dedicadas. E essas pessoas foram chamadas por Deus para escreverem a palavra dele, a Bíblia Sagrada. E nós devemos respeito à Bíblia, amor à Bíblia, e devemos estudá-la, meditar no que está escrito nela e seguir as suas orientações. Porém, a Bíblia menciona algo que é impactante. A Bíblia menciona os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, eles não foram escritos pelos homens. Os 10 mandamentos não foram escritos por Moisés, nem por Elias, nem por Enoque, nem por Abraão, nem por Isaac, nem por Jacó. Entendeu? Os 10 mandamentos foi o próprio Deus quem os escreveu. Aí a gente para um pouquinho e pensa, né? Pensa comigo. Por que os 10 mandamentos Deus mesmo escreveu? Bom, isso que eu estou dizendo está em Êxodo 31:18. Diz que Deus escreveu com seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra. Aí eu paro e penso um pouquinho assim, por que Deus fez questão de escrever os 10 mandamentos? Por que ele não fez como ele fez com toda a Bíblia? Não usou pessoas para escreverem? Não é curioso? Você não acha que isso chama a nossa atenção? Com certeza chama. Então por que Deus escreveu com seu próprio dedo os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra? Bom, você sabe que os 10 mandamentos, eles são um resumo do caráter de Deus. E tem mais. Os 10 mandamentos se tornaram a base das leis que os seres humanos conhecem e que os países utilizam. Essa é a base. Então, os 10 mandamentos, embora de forma resumida, esses mandamentos têm uma mensagem extremamente profunda, uma mensagem poderosíssima, que pode restaurar, que pode converter, que pode levar uma pessoa a viver uma vida nova. Então Deus escreveu os 10 mandamentos com o seu próprio dedo e a Bíblia diz aqui que todos os mandamentos são verdade. Você já leu os 10 mandamentos? Eles estão em Êxodo 20, ok? Você pode pegar a sua Bíblia, qualquer que seja a sua Bíblia, você pode pegar a sua Bíblia e você pode abri-la em Êxodo 20. E do versículo 1 até o versículo 17, você vai encontrar os 10 mandamentos. É curioso que dos 10 mandamentos, 4 deles falam do nosso amor para com Deus e 6 falam do nosso amor para com o próximo. Resumindo, os 10 mandamentos, eles podem ser resumidos numa só palavra, e a palavra é amor. Então aí vem amor a Deus, primeira tábua, e amor ao próximo, segunda tábua. Entendeu? Assim foram escritos os 10 mandamentos e divididos exatamente dessa maneira. Agora presta atenção em um detalhe importante. Quando nós falamos dos 10 mandamentos, assusta muita gente, porque tem muitas pessoas que são sinceras, que são religiosas, que são cristãs, que pertencem a uma igreja evangélica muitas vezes, ou até mesmo a igreja católica, ou a outra igreja qualquer. Mas sabe por que isso causa um certo desconforto e um certo impacto? Porque muitas pessoas foram ensinadas de que a lei de Deus foi abolida na cruz. Talvez você que está me assistindo agora já ouviu falar sobre isso, de que Jesus aboliu a lei lá no Calvário. Já ouviu falar isso? Pois é, a pergunta seria, qual é a base bíblica para tal afirmação? Efésios 2,15. Colossenses 2, verso 16. E aí você pode tentar pegar Gálatas 3, por exemplo. Mas se você analisar estes e outros textos,
você vai perceber uma coisa muito profunda e muito importante. É o seguinte, a Bíblia Sagrada apresenta muitas leis, tem várias leis, mas existem duas leis que são importantíssimas, especialmente no tema de hoje que eu estou apresentando. Veja, lá no antigo santuário do Velho Testamento, tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. No santíssimo tinha uma arca chamada Arca da Aliança. Então, as tábuas da lei foram colocadas dentro dessa arca, ok? Mas as leis escritas por Moisés, que eram leis civis, eram leis de sacrifício de animais e outras leis mais, essas leis foram escritas por Moisés em um livro. E esse livro foi colocado do lado de fora da arca. Deu para você entender? Então nós encontramos isso no livro de Deuteronômio exatamente assim. Os 10 mandamentos escritos por Deus com o seu dedo em 2 tábuas de pedra, e essas tábuas de pedra com os 10 mandamentos foram colocadas dentro da Arca da Aliança, que estava no lugar santíssimo do santuário. Agora, as leis que Moisés escreveu, elas foram escritas num livro e não em pedra, elas foram escritas por Moisés e não por Deus. E essas leis, que a gente chama leis de Moisés, elas foram colocadas do lado de fora, ao lado da arca, justamente para fazer uma distinção. Então os 10 mandamentos nós denominamos de lei moral, porque fala exatamente disso. E as leis escritas num livro por Moisés, nós as chamamos de leis cerimoniais, porque eram leis de cerimônias, como por exemplo a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, como por exemplo os sacrifícios de animais. Tudo isso estava nesse livro escrito por Moisés. Aí você vai aqui, por exemplo, para Deuteronômio, e você tem aqui vários textos importantes. Eu vou pegar aqui, por exemplo, Deuteronômio capítulo 10. Olha só que texto tremendo esse daqui. Deuteronômio capítulo 10, e nós vamos ler a partir do versículo de número 1, que diz assim: Naquele tempo me disse o Senhor, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebraste, e as porás dentro da arca. Verso 3. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, lavrei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na minha mão. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação no monte no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Agora presta atenção no verso 5. Para quem não pegou o texto, é Deuteronômio 10, agora verso 5. Virei-me, desci do monte e pus as tábuas dentro da arca que eu fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Percebeu? Então Deus escreveu os 10 mandamentos 2 vezes. Porque as primeiras tábuas da lei, Moisés as quebrou. Então Deus escreveu novamente. E aqui está claramente escrito que Moisés colocou as tábuas da lei, os 10 mandamentos, dentro da Arca da Aliança. Aí você vai um pouco mais para frente aqui, e nós chegamos lá no final do livro de Deuteronômio, e veja só o que esse texto agora fala para a gente. Presta bem atenção, eu estou fazendo até em forma de um estudo bíblico para você entender e para ficar bem claro. Eu vou ler agora Deuteronômio 31, capítulo 31, versículo 24. Diz assim: Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, verso 25, deu ordem aos levitas que levavam a arca do Senhor, a arca da aliança do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Claro. Então, Deuteronômio 10 diz que os 10 mandamentos foram colocados dentro da arca. E Deuteronômio 31, versos 24, 25 e 26, diz claramente que o livro da lei que Moisés escreveu, esse livro foi colocado do lado de fora, ao lado da arca da aliança. Então, você percebe aí a diferença. E aí, quando você vai lá para Colossenses 2, quando você vai para Efésios 2, quando você vai, por exemplo, para Gálatas 3, e você vai para outros textos escritos por Paulo, Paulo trabalha as 2 leis quase que simultaneamente. E se você não prestar atenção, você vai atribuir um verso que fala da lei de Moisés como se fosse a lei de Deus.
E você vai atribuir um texto que é da lei de Deus como se fosse lei de Moisés. Então cuidado para você não misturar a lei moral com a lei cerimonial. A lei escrita por Deus com seu dedo em 2 tábuas de pedra e as leis escritas por Moisés no livro e colocadas do lado de fora da arca. Entendeu? Então, por causa desse assunto, muitos fazem confusão. Mas se você quer aprender mais sobre a Bíblia, se você quer crescer mais no conhecimento da Bíblia, se você quer tirar suas dúvidas, ampliar a visão bíblica corretamente, o texto dentro do seu contexto, você faz contato conosco. Escreva aqui embaixo que você quer fazer um curso bíblico, que você quer fazer um estudo bíblico. E você pode fazer esse estudo bíblico online, você pode fazer contato com a TV Novo Tempo, e a TV Novo Tempo te oferece esses cursos bíblicos online, ou você pode telefonar na Novo Tempo e pedir o curso bíblico e a TV manda na sua casa o estudo bíblico totalmente grátis, ok? Agora, se você quiser fazer um estudo presencial, você pode procurar uma igreja adventista do sétimo dia, chega lá, procure o pastor, procure os anciãos e fala para eles, fala, olha, eu acompanho o evangelista Luiz Gonçalves nos vídeos do YouTube, nos vídeos do Instagram, nos vídeos do Facebook e também do YouTube, e ele me convidou para vir aqui para eu fazer um curso bíblico. Aí a igreja vai te oferecer um curso bíblico com uma pessoa preparada, capacitada, e essa pessoa pode ir à sua casa, ou você pode ir à casa dela, ou vocês podem marcar o estudo na própria igreja, marca o dia, o horário ali e fazem o estudo ali. Pode ser um estudo individual só para você e pode ser também uma classe bíblica, onde se junta um grupo de pessoas para fazer o estudo bíblico, entendeu? Então, é importantíssimo que você estude a Bíblia. Por quê? Porque lá em Mateus 22, verso 29, está escrito assim, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Entendeu? Uma vez eu ouvi alguém dizer por aí, olha, cuidado com esses estudos bíblicos, pessoas que te oferecem estudos bíblicos, eles querem fazer uma jogada para você ter uma lavagem cerebral. Não, não é verdade. Nós estamos falando de estudar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E isso é recomendado pelo próprio Jesus. Jesus foi quem orientou a estudarmos a Bíblia. E claro, você vai preferir seguir uma orientação de um homem ou seguir a palavra de Deus? Você prefere ouvir um pastor, um líder religioso, ou prefere ouvir a palavra de Deus? Eu prefiro ficar com a Bíblia. Por isso, eu convido você a fazer um estudo bíblico. E aí você vai saber a verdade sobre os 10 mandamentos e todas as verdades que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Entendeu? E tem uma coisa, hein? Jesus guardava os 10 mandamentos, sabia disso? Você vai para João 15, verso 10, Jesus fala, eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Aí você vai para João 14, 15 e Jesus fala assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí você vai, por exemplo, para 1 João 3, verso 4 e diz assim, que pecado é a transgressão dos 10 mandamentos. Aí você vai para 1 João 2, verso 4 e diz assim, aquele que diz que me conhece e não guarda os meus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Entendeu? Aí você vai para Romanos 2, 13 e Romanos 3,31, e Romanos 4,15, e Romanos 7,7, e você vai descobrir uma coisa impressionante. Fala assim, os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Entendeu? E finalmente você vai para Apocalipse 14, 12, fala assim, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então percebe que Deus tem um povo na terra que guarda os 10 mandamentos. E tanto é que no último livro da Bíblia, Apocalipse 14, verso 12, fala assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então Deus tem um povo santo, santo no sentido de ser separado, de ser dedicado a Deus, que guarda os 10 mandamentos. Venha com a gente fazer parte desse povo, pela misericórdia e pela graça do Senhor. E tem um outro texto, Apocalipse 12, 17, fala que Satanás está irado contra a igreja ou contra a pessoa que guarda os mandamentos de Deus. Então, se você aceitar a Jesus como Salvador e os 10 mandamentos por amor, saiba que o inimigo não vai gostar de você e saiba que você poderá passar até mesmo por críticas e até mesmo por perseguições. Mas, se Deus é por nós, quem será contra nós? É ou não é? Amém? Romanos 8, 31. Então, meu amigo e minha amiga, o convite de hoje é aceite a Jesus como Salvador e guarde os 10 mandamentos por amor e por gratidão. E o outro ponto que eu quero destacar do convite é que você faça um curso bíblico. Além de ver os vídeos aqui com a gente,
peça o seu curso na TV Novo Tempo, ou você pode ir numa igreja adventista para solicitar um estudo profundo da Bíblia. Amém? Estamos de acordo? Você concorda? Levante a sua mão e diga: eu concordo, eu creio e eu aceito. Maravilha! Deus te abençoe poderosamente. Vamos fazer então agora uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esta mensagem da Tua Palavra. Ajuda-nos a seguir os Teus passos, a imitar Jesus, a fazer exatamente como Jesus fez. Dá-nos, ó Pai, o poder do Espírito Santo para que aceitemos a Jesus como Salvador e guardemos os 10 mandamentos por amor e por gratidão. Nas Tuas mãos eu entrego este homem, esta mulher, esta pessoa que ora comigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostou? Hoje foi uma mensagem um pouco mais longa, mas era necessário. Que Deus te abençoe e se você quiser, pega esse vídeo e compartilhe com seus amigos, tá bom? Também dê o seu like curtindo esse vídeo para mostrar a importância dele. E ainda faça os seus comentários, nem que seja um amém, obrigado, louvado seja Deus, porque os seus comentários vão tornar esse canal ainda mais relevante, tá bom? E se você não se inscreveu em nosso canal ainda, por favor, eu lhe convido para você se inscrever e fazer parte oficialmente do nosso canal. Deus te abençoe, forte abraço, fica na paz e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.